Olá, o meu nome é Pedro Guilherme, eu falo de Araraquara, São Paulo e sou participante do curso Mobilidade em Transformação e essa é a minha proposta de ação de mobilidade intitulada Faixa Multiuso na Avenida 36. Bem, o pressuposto para desenvolver essa atividade, primeiramente foi a minha vivência enquanto criança que cresceu no início dos anos 2000 no município de São Paulo, num ambiente e num bairro mais rural. Então eu tive a oportunidade de ter uma infância muito parecida com a infância dos meus pais, que nasceram na década de 60. Então eu posso dizer que cresci brincando na rua, andando de bicicleta na rua, jogando bola. A rua era a extensão do quintal da minha casa. E hoje percebo, com as vivências após 28 anos de idade, mais ou menos, que a gente não consegue mais com tanta propriedade e com tanta materialidade, no caso, experienciar a cidade dessa maneira. Então, esse é o motivo que me leva, de fato, a atuar com mobilidade urbana. É devolver para a população adulta e também para as crianças, indireta e diretamente, essa possibilidade de vivenciarem uma infância tranquila e legal nas suas cidades. Bem, utilizando a teoria da mudança como um embasamento para desenvolver a minha ação de mobilidade, a primeira pergunta é: qual a mudança a longo prazo que eu vejo como meu objetivo, como objetivo da ação? A mudança a longo prazo, então, é a instalação de ciclofaixas nos dois sentidos da Avenida 36, fazendo com que a avenida atenda aos mais diversos públicos e modais existentes, ok? E o objetivo a curto prazo é dar exclusividade nos horários de pico para o deslocamento de ciclistas nas faixas onde é permitido o estacionamento de veículos, proporcionando segurança no trajeto que os ciclistas fazem, se for trabalho-casa ou casa-trabalho. Então veja, qual que é o problema que veio e que está casado com essa mudança a longo prazo que a ação ela pretende promover? O problema que eu identifiquei é que há um tenso e intenso compartilhamento do mesmo espaço entre pedestres e ciclistas com os veículos motorizados nos horários de pico, sendo que as altas velocidades praticadas por quem dirige os automóveis, uma fiscalização inexistente e também esses veículos estacionados nos bordos da pista trazem uma insegurança para quem se locomove de bicicleta e a pé. Nesse sentido, a proposta está relacionada em oferecer essa maior segurança, como a gente pode ver aqui na árvore de problemas. Então, esses aqui são a visão, os objetivos e as metas dessa atividade. A ação, no caso, é a implantação da faixa multiuso, a visão é garantir o deslocamento seguro por todos os tipos de modais, e aí os objetivos é oferecer estrutura segura, reduzir o risco que a circulação de veículos motorizados oferece a pedestres e ciclistas, e aqui algumas metas de ação, da ação no caso. Vejam, essa daqui é a Avenida 36, baseada pelo Street Mix, eu tentei reproduzir, mas eu tenho fotos para exemplificar para vocês. Essa é a Avenida 36, num dos trechos onde a gente poderia implantar a faixa multiuso. Então veja, carros estacionados, duas faixas de rolamento para os carros, que são as únicas faixas que eles utilizam para ter o fluxo de veículos, e essa é a infraestrutura. Vejam, aqui a gente falou de um horário tranquilo, agora eu vou exemplificar para vocês até umas 5 horas com algumas dificuldades. Vejam como que é a mesma avenida, no mesmo local, com chuva e com uma visibilidade um pouco mais baixa. Inclusive, em 20 minutos que eu fiz uma contagem, eu pude até presenciar um acidente nela. Vejam, vocês se imaginam andando de bicicleta nessa avenida, tendo que dividir aquela faixa central com os carros? Então, o que na prática é a faixa multiuso? A faixa multiuso seria, no lugar onde estava aquele carro, na primeira intervenção aqui do Street Mix, nós colocaríamos uma separação por cone, que a gente dá o nome aqui de urbanismo tático, para poder separar os ciclistas dos pedestres e também dos veículos. Como a gente tem aqui no exemplo, a ciclofaixa de lazer em São Paulo, outro exemplo aqui, só que numa outra avenida. E, bem, essa é a primeira intervenção. A segunda, que é a longo prazo, é de forma permanente implantar uma ciclovia onde tem essas vagas de estacionamento, mais ou menos no molde aqui como nos municípios em Cachoeiro e em Santa Catarina, Espírito Santo, e aqui a gente tem algumas imagens das ciclovias em São Paulo para exemplificar como que isso poderia ser desenhado, respeitando todos os tipos de modais. E aí, vamos sonhar junto para realizar essa intervenção permanente, no caso A2, que é essa daqui do Street Mix? Gente, muito obrigado pela oportunidade e até mais.